E aí pessoal, eu Elias, estamos aqui hoje para falar de filosofia. Então hoje a gente vai iniciar a nossa discussão sobre a questão da inteligência artificial, né? A gente vem falando ao longo das aulas sobre o idealismo, né? Sobre o pensamento lá do Kant, né? Que são questões que trazem à tona a questão da inteligência humana, da nossa perspectiva em relação ao mundo, como nós percebemos esse mundo e a nossa capacidade. E essas são questões que vão nos levar justamente a uma indagação fundamental que é justamente o desenvolvimento cada vez maior da chamada inteligência artificial. É algo que tem se tornado cada vez mais presente no nosso dia a dia. E aí é importante a gente refletir um pouco sobre isso, né? Pensar um pouco sobre esse aspecto. Então essa discussão está lá na seção Nosso Cotidiano, né? E aí a gente vai discutindo parte a parte ao longo das aulas. Importante que vocês façam a leitura completa, né, para ter uma noção mais ampla, e as dúvidas que forem surgindo, mandem lá no Google Class para que eu possa responder, e aí a gente vai seguir, tá certo? Então essa ideia é a gente fazer mesmo uma introdução, né, a ideia é uma aula mais rápida, para a gente poder começar a pensar sobre essa questão da inteligência artificial, que é um elemento bastante complexo. Então vamos lá. Olha só, pessoal. Pensar o ser humano e a inteligência artificial é justamente entender, né, como o ser humano ele busca, né, ele buscou e de certa forma está conseguindo ao longo do passar dos anos, de certa forma ultrapassar a sua própria suas próprias buscas, né, ultrapassar suas próprias limitações, né? Então o ser humano ele vem já há muito tempo elaborando, né, pensando e refletindo sobre a sua condição no mundo e também buscando ultrapassar os limites que nos são impostos pela natureza, né, tudo mais. Então a inteligência artificial é uma dessas tentativas, né, do ser humano também de transpor esses limites. Aqui a gente pode remontar um pouco à filosofia kantiana, né? O Kant, quando ele estudou lá a questão dos fenômenos e tudo mais, Kant ele buscou estabelecer as possibilidades e os limites do conhecimento humano, né? Quando o Kant pensou lá a forma como nós entendemos, né? O que é o entendimento, como é que funciona essa relação entre o ser humano e a realidade, como é que nós pensamos essa realidade, Kant estava tentando entender justamente quais são os limites desse conhecimento, até que ponto nós podemos conhecer. É só a gente lembrar lá do que a gente já discutiu, né? Quando a gente falou, por exemplo, que Kant disse que nós conhecemos do mundo, né, a realidade por meio dos fenômenos, mas não conhecemos a realidade por ela mesma, né, por si. Então a pergunta que o Kant lançava era justamente essa: até que ponto podemos conhecer algo, né, conhecer essa realidade, se não podemos entrar em contato diretamente com ela, né? Porque o Kant dizia que o nosso contato, né, com o mundo se dá por meio dos fenômenos. O que se forma na minha consciência são fenômenos, são representações dessa realidade, mas a realidade em si ela é externa a mim, né? Então eu não tenho como acessar essa realidade de outra forma que não pelos fenômenos. Então como posso conhecer algo que não tenho como acessar? Então mais ou menos essa a ideia do Kant ali, né, em tentar encontrar esses limites, né? Até que ponto, né, nosso conhecimento ele pode dar cabo do mundo, né? E aí de lá para cá o Kant ele abriu as portas, e aí você vai ter Hegel pensando o mundo, você vai ter posteriormente a chamada fenomenologia, que vai também tentar entender esses limites, né? Até que ponto a nossa relação com o mundo ela se dá e como nós compreendemos essa relação com o mundo. E aí você vai tendo, né, uma série de pensadores, correntes filosóficas e científicas que buscavam entender a capacidade do ser humano. Então, quer dizer, de acordo com o que a ciência e a própria filosofia ela avançava, o interesse sobre as capacidades do ser humano eles também avançavam. Afinal de contas,
o ser humano é, entre os animais, um dos mais complexos, né, na sua amplitude. E principalmente quando se pensa sobre o conhecimento humano, sobre o pensamento humano, né? Quando a gente pensa em relação ao entendimento do ser humano como ser pensante, a gente entra num terreno extremamente complexo, que é a nossa capacidade de pensamento, né? Que inclusive ainda hoje é tema, é discutido e não está completamente esclarecido como funciona a nossa inteligência, nosso pensamento, como ele ocorre, como ele funciona de fato. Nós entendemos alguns aspectos, mas ainda existem muitas lacunas acerca do funcionamento do nosso pensamento, o que é, né, de fato a mente, o pensamento. E isso se reflete nas diversas pesquisas, nas mais diversas áreas, desde a filosofia, da psicologia, da psiquiatria, da anatomia, da neurologia e vai, né? Então, quer dizer, você vai ter uma série de ciências e correntes pensando essa capacidade humana. Então, o que é que a gente vai ver? Cada vez mais a busca de entendimento, principalmente do cérebro humano, né, tornou-se primordial para entender não apenas a capacidade de conhecimento do ser humano, mas para entender o próprio ser humano, né? Entender o funcionamento do nosso cérebro, né, que é extremamente complexo, é extremamente frágil, enfim, né? Se torna elemento fundamental para pensar o ser humano, para entender o que é o ser humano, para entender o funcionamento da nossa inteligência. Então, você vai ter um esforço, né, de diversas ciências, de diversos pensadores, na tentativa de compreender como funciona esse cérebro. E esse entendimento, como eu falei ainda hoje, já avançamos muito, né, nas diversas áreas, seja na questão da psicologia, da psiquiatria, né, seja na questão da neurociência. Hoje a gente já tem avançado bastante nessas áreas e entendemos algo sobre o nosso pensamento. No entanto, ainda existe muita coisa para se entender. Tá? Então, olha só, diversas áreas de estudo estão cada vez mais focadas em criar e desenvolver inteligências artificiais que ultrapassem os limites impostos pela natureza humana. Né? O ser humano ele possui uma série de limites, né? Vamos botar assim, naturais, no sentido de que, enfim, nós cansamos, né? A nossa atividade natural ela possui determinados limites. Né? E cada vez mais que se buscou entender o funcionamento do cérebro, da tomada de decisão, da inteligência, do aprendizado, da compreensão, surge de lá para cá uma busca, uma tentativa, e principalmente nas últimas, vamos botar assim, na segunda metade do século XX para cá, né, de lá para cá tem avançado muito as pesquisas em relação ao surgimento de inteligências semelhantes à nossa, mas que não possuam as mesmas limitações que nós, seres humanos, possuímos, seja a questão das sensações, das emoções, enfim, mas que não possuam as mesmas limitações naturais do ser humano. Então é daí que a gente vai ter o surgimento da inteligência artificial, né? Na verdade, se a gente vai buscar a fundo, né, onde é que surge essas ideias, a gente vai ver que surge como ideia muito pontual, mas que vai se desenvolvendo, chegando até os nossos dias hoje, e nós cada vez mais estamos nos inserindo, estamos em contato e cada vez mais vamos fazendo uso dessa inteligência artificial. A gente até pode não perceber, mas a gente está já numa sociedade em que existe uma utilização muito ampla dessas inteligências artificiais que foram sendo desenvolvidas ao longo dos anos. E aí a gente chega num ponto fundamental, que é parte da filosofia, que é o questionamento dessa nossa relação com essa inteligência artificial. E aí a gente, né, como a proposta aqui é justamente levantar esse questionamento para que vocês já reflitam, e aí a gente vai continuar discutindo nas próximas aulas, algumas questões surgem dessa relação, né? E aí vocês já podem aí pensar um pouco. Primeiro, quais são os benefícios e os perigos dessa tendência em uma utilização cada vez maior da inteligência artificial e também o desenvolvimento de inteligências cada vez mais complexas? Esse é um fator. Né? E aí, se a gente puder
esticar um pouco, né, a gente pode pensar aí sobre os diversos filmes, né? A ficção ela traz muito um pouco desse questionamento, né? Diversos filmes que trazem, que tem como elemento aí, tem como, né, tema essa questão da inteligência artificial, propõem diversas possibilidades aí, né, de futuro, né, diferentes para essa relação, né? Em algumas a inteligência artificial se torna tão superior aos seres humanos que escravizam os seres humanos, né? E você tem vários filmes sobre isso. Outras, a inteligência artificial se torna cada vez mais próxima do ser humano, que ela quase se torna indistinguível, né, em relação aos seres humanos. Então, são futuros possíveis, né? E aí, quais seriam então os benefícios e malefícios disso tudo? Quais seriam os perigos dessa tentativa cada vez maior de produzir uma inteligência semelhante à nossa? Como será a convivência, né, com essas futuras máquinas inteligentes? Até que ponto, né, nós conviveremos com esse tipo de produção, com esse tipo de inteligência? Como se darão as relações entre homens, entre seres humanos e máquinas, né, máquinas inteligentes? Ou ainda, né, o que o desenvolvimento dessa nova tecnologia reserva, né, para a espécie humana? E isso a gente pode, claro, né, estender essa reflexão de uma maneira bastante ampla, como eu falei. Você vai ter vários filmes de ficção científica que, de certa forma, buscaram, né, claro, dentro de uma perspectiva de entretenimento, de ficção, responder um pouco essa pergunta, né? Mas é uma questão extremamente pertinente, né? A gente está cada vez mais cercados dessas inteligências que ainda são tanto quanto incipientes, ainda estão em processo de desenvolvimento, né? A pergunta que vai até que ponto nós podemos desenvolver uma inteligência superior à nossa? É possível? Né? Até que ponto? E aí a gente vai, a partir disso, pensando um pouco, né, sobre essa nossa relação. Como eu falei, cada vez mais próxima dessa inteligência artificial. Hoje em dia, que eu até coloquei aqui, a gente pode categorizar aqui que a inteligência artificial ela está interligada aqui, né, em três grandes conceitos aí de tipos de inteligência, vamos colocar assim, né? A gente vai ter a inteligência artificial, né, que seria basicamente qualquer técnica que capacite uma máquina a imitar a inteligência humana, e isso você já tem, né, em diversas máquinas, sistemas que produzem esse tipo de coisa, né? A gente tem aqueles sistemas de pesquisa como o Google, né? A inteligência artificial do Google, né? A Google Assistente, tem a Alexa, a Siri, né? Que são várias inteligências artificiais que claro que não tem ainda, né, a mesma capacidade, mas já desenvolve ali uma possibilidade de imitar um pouco o que parece ser a nossa inteligência, né? A gente tem o machine learning, né, que basicamente são técnicas aqui, né, sistemas que utilizam dados estatísticos, né, que possibilita que máquinas aprendam a partir desses dados, né, sem necessidade de uma programação. Então você só alimenta essas máquinas com esses dados e elas vão produzir respostas, né, para essas estatísticas e tal. E você tem o deep learning, né, que basicamente aqui é ainda mais assim, específico do que o machine learning, né, que eles vão permitir a construção de redes neurais, né, com múltiplas camadas que assimilam tarefas, né, e reconhecem símbolos a partir dos dados. Por exemplo, o deep learning é muito utilizado por exemplo, no reconhecimento facial, né, é uma forma de deep learning, né, você cria ali uma possibilidade de reconhecimento a partir de determinados dados. Então, por exemplo, você posta uma foto lá no Facebook, ele automaticamente reconhece os rostos, né, os rostos de todo mundo que está naquela foto, aí já sugere que você marque aquela pessoa, e ele faz isso de forma justamente em decorrência desse deep learning. Então a gente vê que cada vez mais nós estamos cercados, né? Quando a gente, por exemplo, utiliza o GPS, né, que calcula, né, ali exatamente a melhor rota, né, a rota mais rápida, a rota menos engarrafada, algo desse tipo, a gente está produzindo aí, está fazendo uso desse complexo que é a inteligência artificial. Então esses três conceitos aí estão interligados, né, e eles estão aí hoje sem dúvida elementos fundamentais do desenvolvimento dessa inteligência artificial. Aqui eu coloquei alguns, né, justamente símbolos aí dessa inteligência artificial. O Google aí, né, que é a Google Assistência, a Amazon Alexa, né, que também é uma inteligência artificial, é possível conversar com ela, né,
e a Siri, né, que é utilizada pelos aplicativos lá da Apple, né? Então você pode perguntar coisas, enfim, conversar, enfim, pedir para ela fazer alguma coisa. Então você diz, olha, abre determinado aplicativo, vai lá e abre. Né? Também tem a Bixby, né, que é da Samsung também, inteligência artificial. Você pode estabelecer aí uma série de relações com ela, né? De pedir para abrir as coisas, você pergunta uma coisa, ela encontra na internet, ela te responde. Então por aí vai. Você vai ter várias formas aí de cada uma delas, claro, né, tem um sistema próprio que também possui determinados limites, mas que já demonstram esse desenvolvimento e o nosso contato cada vez maior com essas tecnologias, tá? Então, pessoal, é isso, né? Espero que tenha sido claro. Se não tiver sido, qualquer dúvida que surgiu, manda lá no Google Class que eu vou responder. Bom, então muito obrigado. Até a próxima.